Paz de Deus, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos nesse canal maravilhoso, Palavras de Deus, né? Para você ter uma vida melhor, uma vida leve com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está no teu caminho, está guiando, tudo dá certo, tudo vai bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesse vídeo, vamos falar o quê? Do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, será que ele é bom ou é ruim? O que você acha do livre-arbítrio? Né? Tem uma monte de passagens na Bíblia que fala sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, será que é bom ou ruim? Meu Deus, né? Então agora vamos ver pela palavra. O que o livre-arbítrio significa, se ele é bom ou se ele é ruim para a nossa vida, né? Então, aqui nós vamos abrir uma das passagens que fala sobre livre-arbítrio, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que lindo. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que palavra linda, né? Deuteronômios 30, 19 e versículo 20 também. Josué, capítulo 24, versículo 15. Romanos, capítulo 2, versículo 6 e 11. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17. João, capítulo 6 e versículo 44. João também, capítulo 15, versículo 16. Romanos, capítulo 10, versículo 9, e muitos outros versículos da Bíblia falam sobre o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. E isso mesmo, o livre-arbítrio. Irmãos, vou contar uma passagem para vocês da minha vida e vou explicar para vocês o direcionamento e a interpretação que eu tive do livre-arbítrio. Eu fui soldado, já fui do exército. Então o que acontecia? Quando o sargento chegava para mim e dizia: Paulo, vá lá e dê um pulo, você tinha que chegar para ele e dizer: quantos metros, senhor? Entendeu? Não tinha como você falar assim: não vou. Não, em vez de pular, eu vou fazer flexão. Não tinha essa possibilidade. Você tinha que ir lá e falar e pular e ainda pedir para ele quantos metros ele queria que a gente pulasse. Então você não tinha o livre-arbítrio de escolher o que fazer. Você não podia mudar do pulo para flexão ou mudar do pulo para corrida. Você tinha que pular. Então, o livre-arbítrio não existia lá, não existia. Tinha que seguir as regras certinho. E o que diz a palavra? O que é o livre-arbítrio? Deus deu livre-arbítrio para nossa vida, né? Nós temos, você tem seu livre-arbítrio, eu tenho meu livre-arbítrio de fazer o que eu quero. Todo mundo tem, né? Cada pessoa tem um livre-arbítrio de fazer o que ela quer, né? Ah, eu quero ir até ali na esquina, você tem um livre-arbítrio para ir lá. Eu quero ir lá comprar uma carne para me assar, você tem um livre-arbítrio de ir lá. Hoje eu quero trabalhar, eu tenho o livre-arbítrio de trabalhar. Às vezes, né, a pessoa não tem também, pro trabalho não tem muito, mas às vezes já dá aquela escapada do trabalho, né? Ela fica em casa, não vai pro trabalho, e então ela pega o livre-arbítrio dela e usa, né? Hoje não quero trabalhar, vou lá pegar o atestado e não vou trabalhar. Mas geralmente o trabalho, você também não tem muita opção, né? Você tem que ir todo dia, não tem o livre-arbítrio, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou, você tem que ir todo dia, né? Então, na vida espiritual, o que você acha como é que é? Pessoal, irmãos e irmãs, o que é o discernimento que eu tive na minha vida? Toda santa vez, não tinha uma vez que eu escolhi o livre-arbítrio na vida espiritual, sem Deus, em qualquer sentido, né? Porque a tua vida é guiada por Deus, qualquer sentido. Senhor, vou por aqui, eu vou por ali. Toda vez que eu escolhia, não quero ir por aqui, sem pedir, sem orar, sem ter intimidade com Deus, quebrava a cara. E sempre assim, geralmente assim. Você vai pelo caminho, você nem pede para Deus, né? Nem pede para Jesus. O que eu posso fazer? Jesus, eu quero comprar um carro. Você pede? Não pede, né? Você vai lá e financia o carro. De repente nem é para você comprar esse carro. O que você fez? Você usou seu livre-arbítrio. Às vezes a pessoa solteira, vou lá casar. Casou com aquela pessoa. O que ela fez? De repente ela não orou. Ela usou o livre-arbítrio. A pessoa foi trabalhar numa firma. De repente ela não orou. Ela foi, o que ela fez? Ela usou o livre-arbítrio, foi por vontade própria, não orou, né? Não orou a Deus, não pediu a melhor para ela, a melhor sabedoria, inteligência, o melhor caminho. Então, meus irmãos, nós chegamos à conclusão: será que o livre-arbítrio é bom? Será que o livre-arbítrio é bom para a gente, que é cristão, que a gente sabe, conhece a palavra? E agora? O que é o livre-arbítrio? O significado do livre-arbítrio? Possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento. Você pode escolher qualquer coisa que você quiser na sua vida, com o livre-arbítrio que Deus te deu. Mas e chegando a fundo na palavra, será que nós, somos cristãos que cremos em Deus, gostaríamos desse livre-arbítrio? Tem muita pessoa que vai dizer assim, né, que é meio complexo.
Não, eu quero meu livre-arbítrio, eu gosto do meu livre-arbítrio. Eu quero fazer o que eu der na minha cabeça. Tá? Show de bola. Deus te deu esse livre-arbítrio. Ele não vai te impedir de você fazer. Não é como eu te falei, que lá no exército, se eu tivesse que pular, se o sargento mandasse eu pular, eu tinha que pular e pedir quantos metros ainda, né? Eu tinha que pular. Eu não tinha o livre-arbítrio, eu tinha que fazer o que ele mandava. Deus não. Deus, ó, pra você ver que coisa linda, né? Deus, nosso Pai Celestial, que fez nós, que conhece nós, que sabe tudo de nós, ele deu o livre-arbítrio para você. Então, se você quiser fazer tal coisa, ele vai deixar por causa que você tem o livre-arbítrio. E a palavra diz que ele não tira o teu livre-arbítrio, ele deixa. Só que daí que está a questão, eis a questão. Será que é bom para você o livre-arbítrio? Será que é bom para mim o livre-arbítrio? Irmãos, toda vez que eu saí fora, que eu escolhi meu livre-arbítrio, escolhi o que eu queria fazer, eu me quebrava. Quebrava a cara. Por quê? Porque a partir do livre-arbítrio que você toma, você o quê? Faz opções que você quer. O significado do livre-arbítrio? Possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade. Da própria vontade. Já diz, própria vontade, né? Sem a vontade direcional de Deus. Isenta de qualquer condicionamento. Entendeu? Isenta de qualquer condicionamento. Deus não vai ter falar, não, você vai por ali, mas tem um direcionamento, uma consequência, né? Ele deixa você, é livre-arbítrio. Só que o que acontece, meus irmãos, mais pra frente? Você vai ter que colher o que você plantou, meus irmãos. De repente aquele caminho não era o caminho certo. E não tem mais volta. Como que você vai voltar para trás? Não era o caminho certo. O livre-arbítrio acabou com você. Porque você não pediu direcionamento, você usou o teu livre-arbítrio. Então por isso que eu digo, será que o livre-arbítrio é bom? Né? Será? Porque muitas vezes você toma aquele livre-arbítrio e lá na frente tem consequências horríveis, um futuro ruim para você. E você não entende isso. A sua mente não entende isso. Que aquele livre-arbítrio que você tomou vai fazer só consequências ruins para sua vida. Tem coisas que você fazer na sua vida, presta atenção, você tomar teu livre-arbítrio é irreversível, vai estragar a sua vida, é só Deus para vir ele ter misericórdia de você e mudar a sua vida e te ajudar, por causa do livre-arbítrio que você tomou. Quantas pessoas, meus irmãos amados, que tomam a decisão de usar seu livre-arbítrio e depois ficam com a vida bagunçada, ficam só colhendo coisas ruins, porque plantaram, escolheram o próprio livre-arbítrio. Eu tenho livre, porque você tem livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Você tem livre-arbítrio de falar do teu irmão, de julgar. Tem livre-arbítrio em vez de ajudar você a fazer o mal contra ele. Então você vai colher de qualquer maneira. É bíblico também. Você vai ter que colher. Você escolheu, você teve esse livre-arbítrio. Por quê? Porque em vez de você ler a palavra, ler, estudar e aplicar, você não, eu sei que não posso falar, mas eu vou falar de qualquer jeito. Livre-arbítrio, irmãos. Será que é bom ou é ruim? Eu, no meu sentido, vejo que é muito ruim. Tudo que nós fazemos, como eu, minha esposa, aqui, minha família, pedimos a direção de Deus, né? Direcionamento. E quando você pede o direcionamento de Deus, meus irmãos, não dá errado, não tem como dar errado, porque Deus sabe o futuro. E quando você pede para Ele te guiar, você tirou teu livre-arbítrio. Falei, não, Senhor, eu tiro o meu livre-arbítrio, não quero Ele. Quero que o Senhor me guie no caminho certinho. Porque quando o Senhor guia, não tem erro. É só bênção, é só proteção do Senhor. E você pedir proteção para Ele vai te ajudar, porque você está no caminho dele. Senhor, eu preciso de ajuda. Não, vou te ajudar, você seguiu o meu caminho. E eu tenho agora, vou te ajudar, porque você escolheu o livre-arbítrio de pedir para mim te guiar. Olha só, isso é que é lindo. O livre-arbítrio de pedir para Deus te guiar. Esse sim é o livre-arbítrio maravilhoso, lindo, que você pode fazer na sua vida. Pedir o que é para Deus te guiar. Esse livre-arbítrio é o mais lindo de todos, é o mais lindo. Porque eu tenho certeza, você deve ter já passado. Eu tenho certeza, todo mundo já passou, né? Que teve uma vida, até uma certa idade, já passou alguma coisa que fez, que quebrou a cabeça, e você vai pensando agora, você vendo esse vídeo agora, meu Deus, eu tomei aquela decisão, foi livre-arbítrio meu, porque às vezes até Deus falou na tua cabeça, não vai por aí, não faz isso. Você vai lá, faz, e Deus deixa, por quê? Por causa do livre-arbítrio, Ele não tira seu livre-arbítrio, Ele deixa você lá e fazer. E o que acontece? Ele se entristece, porque você não pede o direcionamento dele. Você pegou o livre-arbítrio e foi com o seu livre-arbítrio, fazendo, igual diz aqui, a sua própria vontade, né? A sua própria vontade. E geralmente, meus irmãos, a nossa própria vontade não é boa. Olha só, a nossa própria vontade para nós mesmos não é boa. Porque, vou dar um exemplo para você, de repente, um exemplo aqui de carro. Você vai lá querer comprar uma Ferrari, né? Você vai lá comprar uma Ferrari, o que vai acontecer? Você vai, às vezes, pensar assim, não, vou comprar essa Ferrari, é a coisa mais linda. Mas vocês não têm condição para pagar, não tem condição para pagar IPVA, e você pediu o direcionamento de Deus para comprar, de repente aquele sonho teu vai virar um pesadelo. Por quê? Porque um direcionamento, né? Eu dando um exemplo bobo aqui, mas às vezes é coisinhas todas simples, meus irmãos. Todo simples.
Geralmente, meus irmãos, peça o livre-arbítrio para Deus quando você já levanta. Senhor, guie meu dia. Você teve o livre-arbítrio de pedir para Deus, guie meu dia. Não seja eu, mas o Senhor. Você teve o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é lindo. Esse é maravilhoso. Não de seguir sua própria vontade, como diz o significado da palavra livre-arbítrio. É seguir a vontade de Deus que ele tem para sua vida. Então, tudo dará certo, tudo fica bem, você fica leve, você fica tranquilo, porque você sabe que ele está cuidando. E quando Deus diz que está cuidando, não tem nada que impeça a vontade dele, nada, né? Não tem homem que impeça a vontade dele, nada, nada, nada. Tudo vai correr bem porque ele está cuidando e ele sabe o que é bom para nós. Então, meus irmãos, essa foi a palavra de hoje do livre-arbítrio, né? Que é uma palavra meio forte, né? Porque muita gente não tem esse entendimento, nessa sabedoria. Então, a gente está aqui para ajudar cada vez mais. Eu falo pra você, tenha o livre-arbítrio hoje do que, meu irmão? Do que você tá vendo esse vídeo? Às vezes tá passando por uma dificuldade. Tenha o livre-arbítrio hoje de entregar a sua vida para Cristo. Porque você tem que dar o primeiro passo. Ele vai te ajudar, ele pode te ajudar, ele quer te ajudar. Mas você tem que ter o livre-arbítrio de dar o primeiro passo. Eu quero servir a Deus, eu quero entregar minha vida para Ele. Eu quero que Ele me guie. Eu uso o seu livre-arbítrio que Ele me deu para pedir isso para Ele. Que Ele guie minha vida, que Ele me conduza. Então entregue sua vida a Cristo, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo leve, Ele vai guiar você, tudo vai dar certo, porque é Ele que está guiando, né? Não é a sua própria vontade, é Ele, e Deus não erra. Tá bom, meus irmãos? Então, cuidado muito, né, com o seu livre-arbítrio, porque as consequências podem ser terríveis para sua vida, né? O livre-arbítrio pode te causar vários problemas que podem até ser irreversíveis, né? Ou problemas que você pode arrumar, mas vai demorar tempo da tua vida perdido só para arrumar aquele problema, né? Com aquela dificuldade, né, por causa do livre-arbítrio. Então, meus irmãos, creio em Deus, entregue sua vida para Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus, tenha esse livre-arbítrio. Que esse é o melhor, é o mais lindo livre-arbítrio que tem, você entregar. Eu entrego minha vida a Cristo, meu livre-arbítrio. Eu tenho esse livre-arbítrio de pedir, de falar, eu entrego a minha vida para o Senhor. Entendeu, meus irmãos? Então vamos orar agora, nesse momento. Você que está aí aceitando Jesus, tenho certeza, Deus vai arrumar tudo na sua vida. O que tiver de errado, Deus vai consertar. Por quê? Porque você está dando o primeiro passo, você está usando o teu livre-arbítrio e pedindo para Ele te ajudar, né? Em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo. Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, poderoso, amado Deus, olha para essa pessoa, papai, sendo que está vendo, papai, esse vídeo. Essa palavra que venha do céu para essa vida dessa pessoa, que está precisando, né? Por quê, meu Jesus querido? Por quê? Porque essa pessoa às vezes está passando dificuldades porque ela fez coisa errada lá atrás. Ela usou às vezes o livre-arbítrio dela para fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor deixou, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O Senhor não tira nosso livre-arbítrio. Mas agora o que acontece, Senhor Jesus? Ela está entregando a sua vida em suas mãos. Ela está usando o livre-arbítrio para ficar tudo bem, para entregar a sua vida ao Senhor. E então o caminho é o Senhor que guia. E quando o Senhor guia o caminho dessa pessoa que está vendo agora, tudo vai correr bem, tudo vai dar certo, tudo já deu. Porque o Senhor não erra, o Senhor é bom. O Senhor é nosso Pai Celestial, que manda tudo, que conhece tudo, que sabe o caminho certo. Que não seja nós que queira, por nossa própria vontade, seguir o caminho que nós queira. Mas seja o Senhor, Papai Santo. Seja o Senhor que guie tudo para tudo sempre. Porque nós entregamos nossa vida no Senhor. Entregamos nossos caminhos no Senhor, nossos problemas. Porque nós temos esse livre-arbítrio. Então, ora para essa pessoa que está vendo. Acalma o coração dela. Tira toda enfermidade, toda angústia, toda depressão. E que ela veja o Senhor brilhando na vida dela. Sinta aquela paz, aquela tranquilidade que o Senhor nos dá. Que nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, guardando nós debaixo de suas asas santa, forte e poderosa, como sempre tem cuidado, né, Pai? Porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso e sabe tudo que é bom para nós. Então dá entendimento para ela, que ela leia a tua santa palavra, né? Que ela leia a tua santa palavra e pratique, né? Não só leia, mas pratique. E que ela viva uma vida abundante, cheia de bênção para a família dela, cheia de saúde, que tenha alimento, que tenha paz, que tenha saúde, né? A tranquilidade do dia a dia, né? Sem aquela ansiedade, sem aquele nervosismo, né? E que dê tudo certo na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita, Papai Santo, essas almas que estão vendo esse vídeo, estão entregando ao Senhor, querem ajuda do Senhor. Elas estão, Papai Santo, pedindo para o Senhor. Elas estão usando o livre-arbítrio dela. Então, Papai Santo, olha por elas, ajuda elas em tudo o que ela precisa, Papai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, até o próximo vídeo nesse canal maravilhoso, Palavras de Deus, né? Pra você ter uma vida leve e tranquila com o Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.